Vamos agora ler a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E agora nós vamos começar no livro dos Atos dos Apóstolos, que é seguimento da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele ensinou os apóstolos como divulgar a boa nova para o mundo inteiro. E no primeiro versículo, no capítulo 1 do primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, diz assim: em minha primeira narração a seu Teófilo, contei tudo a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. Quer dizer, tudo que Jesus ensinou, eles contaram para todo lugar que eles andaram, né? E no versículo 2 diz assim: desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolheram, foi derramado no céu. O Espírito Santo foi derramado no céu, porque Jesus Cristo derramou o Espírito Santo para que eles fizessem o seguimento da Santa Palavra, né? E no capítulo 1 do versículo 3, diz assim: e ele se manifestou vivo depois de sua paixão com muitas provas, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Jesus Cristo falou 40 dias para eles. E no versículo 4 diz assim: e comendando em eles, ordenou-lhes que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse o cumprimento da promessa de seu Pai, e de seu Pai, que ouviste disse-lhe da minha boca. Ele falou, né? E no capítulo 1 do Atos Apóstolos, que é o versículo 5, diz assim: e porque João batizou nas águas, mas sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Que eles tinham tudo ser batizado pelo Espírito Santo, né? E no versículo 16 diz assim: e assim, rondando-os, eles interrogavam: Senhor, é porventura agora ides a estruturar o reino de Israel? E respondeu-lhe: ele não vos pertence, vós sabes o tempo nem o momento que do Pai foi, em que seu puder. Quer dizer, só o Pai que sabe o dia, né? E no versículo 8 diz assim: mas desceram sobre o Espírito Santo, vós dará força e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até o confim do mundo. Que ele está dizendo para os apóstolos, né? E no versículo 9 diz assim: dizendo isso, levou-se a terra à vista deles, e uma nuvem ocultou aos seus olhos. Quer dizer, ele começou a ir para o céu, né? E no versículo 10 diz assim: enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo, afastou-se do céu, e eis que lhe apareceu 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram:
Homens da Galileia, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, o que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que viste subir para o céu. Quer dizer, os homens de branco é os anjos falando para eles que nosso Senhor Jesus Cristo ia voltar do céu, mas ninguém sabe o dia nem a hora, né? E no capítulo 12, do capítulo 1, do versículo 12, diz assim: voltaram eles então para Jerusalém, o monte chamado das Oliveiras, e ficou perto de Jerusalém, distante de uma jornada de sábado. Quer dizer, o tanto que podia andar, né? 1.000 metros só. E no versículo 13 diz assim: tendo entrando no oráculo, subiram ao quarto de cima, onde costumava permanecer, e eram eles Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e o zelador, e duas irmãs de Tiago, que ficaram lá, né? E no versículo 14 diz assim: e todos eles permaneceram inamamente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e o irmão dele. E nenhum daquele, no versículo 7 diz assim: e nenhum daqueles dias levantou-se Pedro no meio de seus irmãos na assembleia, e reuniu que costumava umas 120 pessoas, e disse. E no versículo 16 diz assim, no versículo 16: irmãos, convenha que se cumpra-se que o Espírito Santo preserve na Escritura pela boca de Davi acerca de Judas, que ia naquele que prepararam Jesus. E no versículo 17 diz assim: e ele era um dos nossos, e tive parte no nosso ministério, que era Judas, né, que traiu, né? Pedro está falando: este homem adquira que o campo com o salário do seu crime, depois, tombando pela frente, arrebatou-se pelo meio, e todos os seus estranhos se derramaram. Quer dizer, ele morreu, né? Que é Judas, né? E no versículo 9 diz assim: e tomou-se este de fato conhecido de habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles, e calçamos, isto é o campo do sangue. Quer dizer, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que passou por ele está tudo escrito aqui nos apóstolos, que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus que nos ama, Deus que nos guarda, e Jesus Cristo ama todos vocês. Amém.